E no Globo Rural de hoje, nós iremos mostrar para vocês um produtor rural que cultiva café e está passando por um problema muito difícil de ferrugem no café. Porém, o seu sistema de cultivo é um sistema de cultivo orgânico. Nós iremos visitar a propriedade dele, veremos qual a situação da ferrugem e iremos mostrar qual a melhor forma de controle para o sistema de cultivo orgânico. Não percam a reportagem de hoje. Olá pessoal, meu nome é Marisabel, eu estou no 8º período de agronomia e estudo na Universidade Federal de Lavras. Eu sou o Gabriel Cortez, aluno do 8º período de agronomia. Boa tarde, eu sou a Maria Eduarda Reis Costa e eu estou no 8º período de agronomia na Universidade Federal de Lavras. Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui numa área de um produtor rural, num cafeeiro de cultivo orgânico, e ele nos chamou devido a um problema que ele está tendo na lavoura dele, que é a ferrugem, a Emileia vastatrix. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre as doenças, os sinais, os sintomas e a forma de controle especificamente para o cultivo orgânico. Pessoal, então vou explicar um pouquinho para vocês como que é a doença. A ferrugem é um fungo, né? A Emileia vastatrix. Ela acomete o cafeeiro e ela pode causar até 30% de perda na produtividade. É uma doença que surgiu no continente africano e chegou aqui no Brasil em 1970, especificamente na Bahia, e assim ela dispersou por todo o Brasil. O café aqui no Brasil para a gente é muito importante, ele ocupa 36% da produção mundial e só o estado de Minas Gerais tem 53% da produção de café. O sinal mais característico da ferrugem é uma pequena massa de esporos na face inferior da folha, com aspecto poroso, no qual pode ser perceptível também uma clorose na face superior da folha. No início da doença, as manchas apresentam normalmente de 1 a 3 milímetros de diâmetro. Então, com o avanço da doença, essas lesões podem atingir até 2 centímetros de diâmetro e com essa coloração amarela laranjada. Essa lesão que a gente vê clorótica é justamente por conta das pústulas na parte abaxial da folha. E depois de um tempo, a planta vai começar a apresentar esse sintoma necrótico nas folhas. Bom, a ferrugem no café começa a aparecer principalmente durante os meses de dezembro a janeiro, que é a época que a gente tem alta umidade relativa, temperatura alta, que é ideal para a reprodução do fungo. A perda na produtividade a gente vai verificar só no outro ano, durante os meses de junho a julho. Quais são essas perdas? A gente vai observar principalmente a queda das folhas, né? Então a gente vai ter os ramos limpos, sem folhas, muito desfolhamento. Esses são os principais sintomas. A ferrugem do cafeeiro ocorre inicialmente nas saias do cafeeiro, evoluindo para o ápice das plantas em infecções generalizadas. A disseminação da ferrugem tem uma alta capacidade de disseminação. Ela pode ser transmitida tanto por ventos, respingos de água de chuva e também por insetos. O ciclo da ferrugem é muito bem conhecido pelo produtor. Como a Maria Isabel já disse, os sinais da doença vão acontecer entre os meses de julho a agosto. Só que após esses meses, com a desfolha natural e a desfolha causada pela colheita dos frutos, vamos perceber uma redução de progresso da doença no campo. A agricultura orgânica veio se difundindo principalmente no Brasil a partir da década de 1970 e a produção veio crescendo até então, superando os valores de 120 mil sacas de café. Os principais estados produtores do café orgânico são Minas, São Paulo, o Ceará e o Paraná também. 80% do café orgânico que é produzido aqui, ele é exportado, ficando o restante para o mercado interno. Os principais compradores são os Estados Unidos, a Europa, que até é bem rígida atualmente quanto à utilização de agroquímicos no cultivo, e o Japão. O foco da agricultura orgânica é a não utilização de insumos sintéticos nem industriais, priorizando, claro, os insumos orgânicos e a não utilização de agrotóxicos.
Bom, o controle fitossanitário no café em sistema de cultivo orgânico deve ser feito principalmente e primordialmente de forma preventiva. Por isso, uma adubação bem feita e o uso de cultivares resistentes faz com que a doença não se prolifere na área. Por isso, eu indicaria para esse produtor o uso de quebra-ventos, a utilização de adubações com esterco enriquecido com fosfato e micronutrientes. A utilização também de consórcio e palhada ajuda também a evitar a proliferação da doença na área. Bom, pessoal, após a visita a esse produtor rural, nós fizemos algumas retiradas de folhas da planta. Depois eu vou explicar melhor como é que é feita essa avaliação, para ver o nível de incidência que está a ferrugem no café. Nós vimos que a variedade que esse produtor utiliza é suscetível à ferrugem do café. Então, o que a gente indica é talvez utilizar no próximo plantio uma variedade de café que seja resistente. Mas não apenas uma variedade. Para um grande plantio, numa grande área, o ideal é utilizar diversas variedades dentro de uma área. Cada 500 plantas mudar uma variedade. Porque a variedade, mesmo ela sendo resistente, não significa que ela não vá apresentar, a incidência da ferrugem. Sabendo que aqui no Brasil existem inúmeras raças da Emileia vassatrix. Então, já são comprovados cientificamente que existem 16 raças só desse fungo. Bom, a importância, de utilizar essas diversas variedades é também que cada variedade se adapta de uma forma, porque a gente também tem a interação entre a genética da planta e o meio ambiente. Bom, além dos diversos métodos preventivos que nós já citamos em campo, que devem ser feitos antes do plantio, na formação e durante a manutenção dessa planta no campo, nós também devemos aplicar produtos com fontes de cobre, fungicidas cúpricos, que também é aceito no sistema de cultivo orgânico. Então, deve ser feito de 4 a 5 aplicações, na época de novembro até março, para que no ano posterior, que vai ser o ano de produção, a gente tenha uma redução aí dessa incidência após o ano anterior. No ano de produção, quando se deve fazer, então, aí o controle efetivo da doença? Para fazer o controle efetivo da doença, mesmo em sistema de cultivo orgânico ou em sistema de cultivo convencional, aqui nós estamos falando de um sistema de cultivo orgânico, nós devemos fazer uma avaliação. Então, deve ter pelo menos 5% de incidência, nessas plantas para que a gente entre com um controle. Como que é feita, então, essa avaliação da porcentagem da incidência? Nós devemos coletar de 4 a 5 folhas de uma planta dos dois lados do ramo e entre o quarto e quinta folha do ramo, que deve ser coletado. Essas folhas deverão ser levadas para laboratório e são essas folhas que são amostradas, e caso haja esses 5% de incidência, nós devemos então entrar com o controle. Após essa análise feita, como nós vimos que há essa incidência maior que 5%, nós indicamos a esse produtor utilizar produtos que são registrados no mapa, como por exemplo o Bacillus subtilis. No caso, um produto que é conhecido como Bioimune. Eu vou colocar aqui para vocês a bula desse produto, mas vou explicar mais para frente como que ele atua na planta. O Bioimune, ele é um fungicida e um bactericida, No caso, a gente deverá utilizar, então, 4 aplicações no intervalo de 10 dias, a dose de 1 a 6 litros por hectare, a uma calda feita com 400 litros por hectare. É importante também a gente salientar os cuidados que devem ser tomados, porque não é porque um produto ele é biológico que não deve ser tomado os mesmos cuidados que os produtos químicos,
eles também são tóxicos. Então, os cuidados primordiais que devemos tomar é a utilização do EPI. Então, o aplicador deve utilizar o EPI próprio dele e essa aplicação deve ser acompanhada por um agrônomo para que não ocorra nenhum risco e que a gente garanta a segurança desse aplicador. Além disso, as embalagens dos produtos biológicos devem ser devolvidos para uma cooperativa ou mesmo para o ponto de local onde foi comprado. Bom, pessoal, é isso que nós temos a mostrar para vocês. Concluindo aí que o controle para o sistema de cultivo orgânico, ele é um pouco mais complicado que o sistema de cultivo convencional. Existem diversas pesquisas dentro de universidade, dentro de empresas privadas, que tratam de outros produtos como, por exemplo, óleos essenciais, utilização de bacilos, porém, ainda não foi comprovado a sua grande eficácia em campo. Então, é preciso que haja novos estudos para que novos produtos biológicos sejam lançados no mercado. As opções de produtos químicos no mercado são maiores que as opções dos produtos biológicos. Por isso, o difícil controle no sistema de cultivo orgânico. É importante salientar que o controle preventivo ele deve ser feito sim no sistema de cultivo orgânico para que a gente possa evitar a entrada do método curativo. Bom, espero que vocês tenham gostado e é isso que nós temos para apresentar para vocês como controle aí da ferrugem no café no sistema de cultivo orgânico. Muito obrigada, um beijo, tchau pessoal!